Vamos para a palavra. Já abriram? Vamos lá. É um dia especial. Estamos em Páscoa e a Páscoa simboliza a libertação. E nós fomos libertos. Fomos libertos, como diz as Escrituras, a Bíblia Sagrada. O Senhor nos transportou das trevas. A gente andava, não sabia nem para que rumo ia, sabe? Não tinha entendimento de nada. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu quero começar essa mensagem contando para vocês uma história. Dizem que essa história ela é real, prestem muita atenção. Dizem que ela é real, olha só. Em Roma existiam dois irmãos. Há muitos anos atrás, em Roma existiam dois irmãos. Um se tornou soldado e combatia por Roma, defendia Roma. E o outro se tornou criminoso. E, passado alguns anos, o que combatia pela pátria, entre tantas lutas e tantas guerras, ele acabou ficando sem os braços. Ele perdeu os dois braços na batalha. Ficou apenas com parte dos braços nas batalhas que ele enfrentou. Ele teve esse ocorrido com ele. E o outro irmão, passado alguns anos, por causa dos seus crimes, ele foi condenado à morte. E quando chegou no dia da sentença, no dia da execução, o irmão estava ali, diante de todos, e ele estava condenado à morte, ele deveria, naquele momento, morrer. O irmão que se tornou soldado de Roma, ele, tomado por um sentimento muito forte de compaixão ao irmão e de amor ao irmão, ele se apressou, se colocou diante de todos, levantou os dois tocos de braço, não tinha braço, apenas os dois tocos, levantou para o alto e pediu clemência, misericórdia para o seu irmão. Ele disse: eu sei que ele merece morrer, mas eu quero que vocês olhem para o que eu fiz pela pátria, levantando os dois tocos de braço. Eu quero que todos vocês vejam o que eu fiz, o que eu entreguei pela pátria, por Roma, e pelo que eu fiz, pelo meu ato em batalhas. Eu quero que vocês deem misericórdia, que vocês deixem livre. Eu quero que vocês poupem ele da morte, embora ele seja um criminoso, embora eu reconheça que ele seja um criminoso. O ato daquele irmão que havia lutado nas batalhas e perdido os dois braços comoveu a todos, que de fato ele deu a vida pela pátria, e unanimemente eles resolveram inocentar aquele que iria ser morto naquele dia. E o que estava condenado à morte recebeu a sua liberdade por conta do irmão. Irmãos, que interessante, né? Mas dizem que essa história ela é real, ela é verdadeira. O que tem a ver com hoje foi exatamente assim que aconteceu, irmãos. Nós também. Aquele irmão, ele era digno de morte. Ele, como criminoso, ele deveria morrer. Mas ele foi poupado da morte por causa do feito do seu irmão. Nós também, como pecadores, como criminosos, merecíamos a morte, merecíamos a cruz. Mas não que nós tenhamos feito algo, não fizemos nada, mas Jesus, Ele fez
para nos inocentar, para nos dar liberdade e vida. Entendeu? Amém? Bora para cá. Versículo 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e ao entristecer-se e angustiar-se, então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Dá uma pausa. E Jesus estava em carne, no nosso meio, como humano, em corpo humano. E há um pouco atrás, ele havia conversado com os discípulos a respeito de tudo quanto iria acontecer, e ele alerta aos discípulos dizendo: chegou a hora, chegou o momento. Estive com vocês, andamos juntos 3 anos, eu fiz um ministério, uma obra aqui, mas chegou o momento em que eu devo ir embora. Eu vou embora. Mas, e tudo isso vai acontecer comigo, mas eu vou voltar e vou buscar vocês. Enquanto isso, vocês vão ter o Consolador, o Espírito Santo. Tudo ele alerta, ele conversa com os discípulos. Ele tem uma conversa clara e muito dura com os discípulos e causa tristeza em todos. E eles, de tristeza, resolvem dormir, descansar. Algumas pessoas estão dormindo, descansando, às vezes não é de tristeza, mas é apenas de preguiça. Mas independente do nosso estado, eles estavam tristes, independente do nosso estado, tristeza, angústia, aflição, essas coisas acontecem. Mas Jesus, ele fala que devemos vigiar e orar. E ele, como humano, no corpo humano, ele entra em vigília, ele vigia e ele ora para se fortalecer para aquilo que iria acontecer muito em breve. Ele vai, conversa com os discípulos e aí a gente continua aqui. 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então, Paulo, só comentar algo aqui. Volta a dizer, ele estava no corpo humano, e a Bíblia declara que esse corpo, que é terreno, comprometido pelo pecado dos nossos pais, pela raiz da humanidade, Adão e Eva, a nossa natureza terrena, ela não quer fazer a vontade de Deus. A nossa natureza terrena não quer fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas, num dia tão especial, irmãos, que nós, acima de qualquer coisa, deveríamos lembrar de Jesus, que há mais de 2000 anos atrás, um dia como hoje, ele estava no nosso lugar. Um dia tão especial como hoje, muitas pessoas deixam de vir à igreja. E alguns de vocês vieram, mas foi uma luta interior. A nossa carne não quer fazer a vontade de Deus. E ele, com o corpo humano, ele precisa orar, precisa buscar a Deus, porque a nossa carne comprometida pelo pecado que entrou através dos nossos pais, da raiz da humanidade, não quer fazer a vontade de Deus. A carne luta contra o Espírito para fazer a vontade de Deus. É uma briga com uma inimiga chamada carne. E ele entra em oração, assim como nós também, sendo exemplo para nós, para fazer a vontade de Deus. Irmão, não é fácil, tem que vigiar, tem que orar. Tem que orar. Se você quiser fazer a vontade de Deus, você precisa viver uma vida de vigilância, vigiando,
fazendo vigílias e oração, orando em todo o tempo. Continuando. No 43. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal, ou uma senha: aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainhai com a espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saíste com espadas e porretes para prender-me como a um salteador. E ele diz assim: olha, todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendeste. Só grava esse versículo 55, porque o povo lá fora, para justificar sua preguiça espiritual, eles falam que Jesus, ele não estava em igreja. Jesus, ele pregava na rua, nos montes. Jesus nunca foi a favor de igreja. Não precisa, para servir a Deus não precisa estar na igreja. Por isso que Jesus combateu os religiosos. Jesus estava no templo, como ele declara, todos os dias. 56. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando, fugiram. Ponto. Ok. E ele diz assim, ó. Ele ainda estava conversando com os discípulos, quando chega Judas com grande número de soldados para prender um homem inocente. Um homem inocente, que não havia feito absolutamente nada para merecer aquilo. Mas Judas vai com uma grande multidão de soldados, com um grande número de soldados. E quando ele olha Judas, ele já sabia que Judas estava se aproximando. Judas se aproxima, dá um beijo em Jesus, que essa foi a senha que ele deu para os soldados. E Jesus chama Judas de amigo, porque independente do que Judas estava fazendo, Jesus continuava amando Judas. Tanto que Jesus, naquela cruz, pendurado, maltratado, depois de ter sido chicoteado, ele liberou perdão para todos. Pai, perdoa-os. E Judas beija. O apóstolo João, ele conta uns detalhes muito interessantes. Quando eles chegam, Jesus pergunta, quando vê eles todos armados, nesse momento, os discípulos, eles estão com o Filho de Deus, eles estão com o próprio Deus em carne. O que vai acontecer? Numa confusão de pensamentos, talvez eles acreditassem que naquele momento, finalmente Jesus faria uma grande demonstração de poder. Então aquilo dá aos discípulos uma certa ousadia
chamado Malco. Assim, o apóstolo João dá um pouco mais de detalhes. E quando Jesus olha os soldados todos muito bem armados, como quem vai prender uma pessoa muito perigosa, com porretes, e Jesus pergunta: a quem buscais? E eles respondem: a Jesus, o Nazareno. Naquele momento que Jesus diz: sou eu, o apóstolo João diz que todos os soldados caem por terra. É uma demonstração de poder. Aquilo com certeza dá uma ousadia para os discípulos. Mas Jesus, novamente, para encorajar os soldados, para impulsioná-los, para dar uma ajudinha para que se cumprisse a profecia, porque era necessário se cumprir, era necessário que ele tivesse essa morte horrenda, terrível. Então, novamente, ele torna a perguntar para os soldados para encorajá-los e diz: a quem buscar? Todos estão caídos no chão, mas ele lembra os soldados daquilo que eles foram fazer. Novamente, ele pergunta: a quem buscais? E ele responde, os soldados respondem: a Jesus, o Nazareno. E ele diz: sou eu. Deixai ir a estes, para que se cumprisse a profecia que ele não perdeu nenhum dos que lhe fora dado. Sou eu. Então os soldados se encorajaram para prender o Deus em carne. Eles, com a ajuda de Jesus, que os encorajou, eles lançam mão sobre Jesus. Quando os discípulos percebem, nisso Pedro já havia cortado a orelha de Malco, que Jesus o proibiu de usar da espada, e diz: vocês acham que eu não poderia me livrar neste momento? Os soldados haviam todos caído por terra. O que poderia acontecer? Poderia vir uma legião de anjos naquele momento resgatar Jesus. Poderia naquele momento haver uma manifestação, algo extraordinário acontecer e Jesus ser liberto, ser transportado, simplesmente subir e ficar no alto, acima, olhando: ele tem poder, ele poderia fazer qualquer coisa para se livrar. Ele sabe o que iria acontecer, para onde iriam levá-lo, ele sabe o sofrimento que estava ali aguardando, mas ele se entrega, e ele deixa isso bem claro para os discípulos: vocês acham que eu não poderia me livrar, escapar das mãos desses soldados? Não importa o número de soldados, vocês acham que eu não posso me livrar? E como então se cumpriria as escrituras ao meu respeito? E ele se entrega. Naquele momento, os discípulos veem que não vai acontecer nada de sobrenatural, que Jesus não vai fazer uma manifestação de poder a ponto de se livrar. Quando eles percebem que quem está ali é um homem, não um Deus, porque Jesus coloca de lado o seu poderio, a sua glória, e fica ali como homem. Quando eles percebem isso, eles fogem, abandonam Jesus, todos abandonam Jesus e fogem, porque os soldados estão muito bem armados, eles fogem. E Jesus vai com os soldados, e começa a passar de mão em mão, começa a passar primeiramente nas mãos de Anás, depois de Caifás, depois ele chega nas mãos de Pilatos. Quando ele chega nas mãos de Pilatos, Pilatos fica bem perturbado, e a sua esposa diz assim: olha, eu não gosto de me meter em política não, mas esse homem, eu sonhei com ele, esse homem é justo. Aquele dali é um alerta para Pilatos a respeito sobre não condenar Jesus, mas era necessário que acontecesse. Mas não apenas a condenação à morte, mas o sofrimento
Os romanos, eles tinham, quem induziu Jesus foi os principais dos sacerdotes, os principais dos anciões, entregaram para as autoridades, entregaram Jesus para as autoridades, alegando ele como herege. Estava confrontando a religião, o rei, entregaram como herege. Quando Jesus está nas mãos de Pilatos, que manda açoitá-lo, a intenção era que depois de açoitá-lo, o povo ficasse saciado ao ver Jesus deformado, derramando sangue, e povo saciado da sua ira, talvez deixasse Jesus livre, que na verdade não foi o que aconteceu. Quando eles resolvem açoitá-lo, os romanos, eles tinham um chicote preparado especialmente para os judeus. Não era usado em nenhuma outra pessoa, de nenhuma outra cultura, apenas para os judeus. Um chicote com as suas pontas, com ossos, lâminas, que pudesse causar grande dor, grande sofrimento, porque os judeus eram o único povo de cultura que não se dobrava diante de ninguém, apenas do Deus vivo. Então deveria ser um chicote que causasse grande dor, grande sofrimento, porque provavelmente depois de 10 chicotadas eles não aguentavam mais em pé e aí se prostravam. Ainda que pela grande dor, pelo grande sofrimento. Depois de açoitado, de grande derramamento de sangue, depois de colocar a coroa, feito de espinhos, feito da madeira de acácia, uma boa madeira, depois de lhe causar muito sofrimento, eles levam Jesus pela via dolorosa, leva para o Gólgota e coloca ele naquela cruz, e ali muitos falam: salvou a tantos, porque ele não salva a si mesmo. E isso Jesus já havia falado antes. Médico, cura-te a ti mesmo. Jesus já havia proferido isso muito antes que isso iria acontecer. Naquele momento em que Jesus está ali na cruz, em dor, em grande sofrimento, há um momento em que ele é abandonado por Deus, porque o próprio Pai vira o rosto e para de olhar para Jesus. Ele ignora, ele simplesmente deixa de olhar para Jesus. Mas por quê? Existia pecado, meu Deus, nosso pecado estava sobre Jesus e ele carregava os nossos pecados, mas ele continuava sendo justo. Nem os nossos pecados foi capaz de tirar a justiça de Cristo. Ele continuava sendo justo. Por que Deus parou de olhar para Jesus? A gente tem o hábito de falamos muito a respeito disso, né? Eu acho que todo mundo um dia já falou: mexe comigo. Olha, se alguém quiser se levantar, fazer alguma coisa, ofender, me ofenda, mas não faça com meus filhos, por favor. Se Deus continuasse olhando para Jesus, talvez eu e você não estivesse aqui agora, vivos. A humanidade já teria sido destruída, porque ninguém suporta ver o seu filho passando por grande dor. Talvez, se Deus continuasse olhando para Jesus, talvez ele poupasse o seu filho, talvez ele tirasse o seu filho daquele sofrimento, iríamos perecer nos nossos pecados. Mas Deus vira o rosto e deixa o seu filho sofrer, para falar para nós o que é a linguagem do amor, para mostrar que Deus, Jesus, foram capazes de ir até o extremo do amor. A Bíblia fala em Coríntios capítulo 13 que o amor, ele é sofredor. O amor, ele é sofredor.
O sofrimento que Jesus passou, o sofrimento que Deus passou, eles continuam passando e gemendo por uma humanidade que ainda aguarda uma redenção completa. O amor, ele é sofredor. E se Jesus não tivesse provado do nosso sofrimento, e se Deus não sofresse pela humanidade, ele não seria capaz de ter compaixão e misericórdia, porque misericórdia e compaixão está ligada ao sofrimento. Quando você tem misericórdia de alguém, quando você tem compaixão de alguém, significa que você compartilha do sofrimento daquela pessoa, que você sente a dor daquela pessoa. Então, Deus continua a sofrer pela humanidade, mas ali, no extremo, aonde Jesus diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ali mostra Jesus e Deus, mostra que eles foram ao extremo do verdadeiro amor. E essa é a linguagem do amor, aonde Deus permitiu o grande sofrimento do seu filho, e aonde Jesus, que poderia pedir aos anjos que viesse, lhe poupasse, lhe tirasse daquele sofrimento, aonde sim, ele poderia descer da cruz, mas ele foi ao extremo. Ele foi ao extremo, a ponto de entregar a Deus o seu espírito. Ele morreu na carne, mas foi vivificado no espírito, mas ele foi até as últimas consequências, para nos mostrar o que é a linguagem do verdadeiro amor. Em outras palavras, simplificando, o que prendeu Jesus naquela cruz não foi os cravos, os pregos. Além dos pregos, eles amarravam também. Não foi as amarras, não foi a cruz, mas foi ver. Quando Jesus ficou preso àquela cruz, como Deus, ele via você curado, ele via você liberto do vício, ele via você liberto dos demônios, ele via você liberto da depressão, ele via você descendo as águas, aceitando ele via você o adorando, ele via você levantando as mãos, ele me via nesse altar, ele via você hoje, aqui com o coração cheio de gratidão. O que prendeu Jesus naquela cruz foi ver a mim e a você, saber, através do sacrifício dele na cruz, nós poderíamos participar da vida dele, e que hoje nós estaríamos exatamente aqui, libertos, curados e com o coração cheio de gratidão a Deus. Amém, Jesus? E o que segurou Jesus na cruz foi algo que tem como nome chamado amor. Amor. Porque se muitas das vezes a gente se sente esquecido pelos parentes, pelos familiares, pelos amigos, sem muita importância, nós tivemos a maior declaração e mais eficaz declaração de amor que pode existir nesse mundo. A gente nem vai lá, mas vou te dizer o que está escrito, tá? 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, diz exatamente isso, que ele, o justo, morreu pelos injustos. E o que mais causou perseguição a Jesus, irmãos, olha, o que mais provocou perseguição a Jesus foi exatamente as autoridades eclesiásticas, os sacerdotes, os anciões, não aceitar a forma como Jesus andava e vivia. Sabe como que ele andava e como ele vivia? Eles não aceitavam o fato de Jesus se chamar filho de Deus.
dizer que era um grande profeta, se dizer como o Cristo, o ungido de Deus, como pode alguém ser ungido de Deus, ser o Cristo, ser o Filho de Deus, e andar com os últimos e com os caídos? Aleluia. E ele continua sendo a favor dos últimos e dos caídos, não importa o que nós fazemos e o nosso estado, como nós estamos, nada que fizermos vai fazer com que ele nos ame menos. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente. Deixa eu fechar aqui. Efésios capítulo 2, versículo 8. Não precisa a gente ir lá, tá? Não precisa a gente ir lá. Mas lá está escrito que não é pelas obras, não é pelo que nós fizemos. A salvação é pela fé. Aí eu digo, irmãos, analisa, faz um autoexame, faz uma autoanálise da tua vida, do teu caminhar, dos teus pensamentos, porque a cruz é para a gente olhar, para a gente se analisar, para a gente se aceitar Jesus, descer as águas, aceitar Jesus e viver com uma consciência leve diante de Deus. Então faz uma autoanálise, faz um autoexame e vê se realmente o sacrifício da cruz está fazendo efeito na tua vida. Você sabe por quê? A cruz foi para nos salvar. Se hoje, ao sair da igreja, acontece uma fatalidade e você morre. Se daqui a pouco, ao sair da igreja, acontece uma fatalidade e um de vocês morre, ou se eu morro, mas deixa eu perguntar, se você morre, tem certeza para onde vai o teu espírito? O teu espírito vai para Deus? Você vai para a glória? Você vai morar com Cristo? Você vai viver eternamente com Cristo? Certeza absoluta, porque a salvação, ela é pela fé, não é pela dúvida. E ao momento em que você pensa, ai meu Deus, eu não sei, eu acho, não, isso não é fé. Tem que haver uma certeza. Então se analisa, se examina, se volte para Deus em arrependimento e creia naquele sacrifício da cruz, porque aquilo dali nos mostra o mistério do amor. Fechando. Aquele sacrifício, ele revela para nós o mistério do amor, e ele tem uma palavra. Não importa como você